Patente do meu nome tem valimento, mas só Deus dá a salvação, só Deus dá a salvação. Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Eita, gota, Diego, estourou meus ouvidos. Não é ouvido não, mulher. É as As oiça. orelhas. As oiça. É as oiça. E aí, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Nós continuamos aqui no sítio Mocó, com o seu Geraldo. E seu Geraldo vai contar aqui pra gente uma história de cangaceiro, uma história legítima, verdadeira. Aliás, a gente tá na dúvida se é de cangaceiro ou se é de revolução, né, É uma Diego? revolta, na Uma verdade. Né? revolta, né? Porque sempre existe aquela grande dúvida. Santa Cruz foi cangaceiro ou foi revolucionário? Ou doutor. Né? Ou doutor, né? Porque muita gente chamava ele o cangaceiro doutor. Era. Ele tinha características de cangaceiro, mas ele tinha uma causa, né? Era. Então, seu Geraldo vai contar a história do avô dele. Eu digo essa história. Tu já ouviu falar essa história? Com certeza. Muitas vezes. Inclusive está no livro do Guerreiro Do Togado. Guerreiro Togado, né? E Santa Cruz é um personagem Inclusive, eu lendo os livros de óbito da paróquia de Monteiro assim. e do cartório, eu achei um óbito que foi cometido na casa do avô de Geraldo, do capitão Albino. Certo. Que os que estavam perseguindo mataram um capitão lá dentro também. E aquela É, morte, né? é. A gente achou esse óbito de uma morte. que Em foi 1911. Ô, seu Geraldo, aí o capitão Albino, ele era seu avô. Legítimo. E ele era enreixado com Santa Cruz, como era esse negócio aí? Ele tinha alguma reixa com Santa Cruz? Era para tomar o recurso que ele tinha. Sim. Missão. Que o povo fala isso mesmo, que Santa É. Cruz arrochava os cabos pra... É verdade, tem essas Aí eles coisas. apertaram tanto ele que ele ficou lá uma semana dormindo em cima do frentão daquelas casas ali. Ali em Monteiro. Que ele morava ali onde hoje é a Rua da Vaza, né, que o senhor falou, né? Não tem aquela casa que é do Pedro Paulino hoje. Tem. A casa legítima deles era aquela dali. Ele tinha fazenda aqui no Mocó, Tinha né? fazenda, que morava aí, mas ficava na rua Na também, cidade, sabe? né? Aí o que foi que Santa Cruz fez? Queriam matar ele, Sei. juraram matar ele, e aquela zoada mal do mundo, aí ele foi, correu de lá, aí pro Juca dos Britos. O Juca dos Britos, perto Quando de Arco chegou- Verde. Quando chegou lá, o seu Acilino de Brito foi e disse, não, capitão, não corra daqui não, que aqui ninguém mexe com você não. Ele foi e ficou lá. Eita, esse Acilino de Brito é rei brabo da peste. Ficou lá, ficou, Deixa eu ficou, falar ficou, dele, sabe? E mãe Priscila em véspera de ganhar menino, de Bertim, Pernambucano nasceu lá. Aí arrumaram um burro aí, grande, arrumaram a mala dele, mãe Priscila foi buchudo. que ele ficou em cima da casa. Sim, o senhor disse que ele Não, mas subiu. tiraram de noite daí. Sim, mas ele não ficou em cima da casa, tu aí tu tem que escutar, né? Tiraram ele de noite da casa da rua aí, Daqui sabe? da Rua da Vaza. Roubaram ele aí meia-noite. Hum. A cidade tava silêncio, aí pegaram ele e foram levar lá, mas fugiu. Ele achou que Aí em ele Monteiro contou, ele não ia ele ter segurança, né? E não. Aí ele ficou contando a história lá, os Britos, aí o coronel Acilino de Brito foi e disse, não, capitão, não vá se preocupar não, que você vai ficar aqui. Quando passar essa frase lá, você volta. Ele disse, mas eu tô com a minha mulher gestante em casa, que era a mãe Priscila, e Bertim, era o derradeiro filho dela. Certo. Aí ela fez, não, mas ela não vai, ninguém vai mexer com ela lá não, que ela tá gestante, nós vamos lá mandar buscá-la. Tô entendendo. Aí o velho, a Celine foi e mandou buscar ela. Foi um moído da mulher aí, quase que não se acabou mais, quase que matou ele aí. Ele ainda foi Matou, preso. Foi preso ainda. Ele vai para essa fazenda, quando ele volta lá, ele foi É. capturado. O Capitão Albino. O capitão Albino foi capturado. Quem era o Capitão Albino? Uns dias em cima das casas, andando. Ele Botaram ele em cima, ele subiu em cima da casa, das casas. era um solto que tinha. Quando foi meia-noite, veio as pessoas da Ipujuca buscaram, sabe? Sei. Aí pegaram e rolaram num saco e sumiram com ele pra lá. Ô, Diego, vamos contextualizar um pouco essa história. O Capitão Albino, quem era ele? Ele era um homem de recursos? Capitão É, Albino era um como era a fazendeiro situação? aqui de Monteiro. Ele tinha 10 filhos, Hum.
deixou 10 casas para cada um filho, tudinho, para cada uma casa. E 10 propriedades para cada um. O homem era rico, né? Era, ele tinha as Era coisas. rico. Era... Era o homem mais rico da Caracol, região. Aquele caracol era dele. Certo. Aquela serra do Sato era dele. Vendia aquela serra todinha para papai por 30 conto. Papai disse, não quero não, que naquela época ninguém tinha dinheiro, né? Tô entendendo. Aí foi disse, bobo, você vai me pagando, seu bobo. Ele produzia algodão, ele criava Tudo. bicho. Tudo. Gado muito, era 200 bezerros que ele pegava por ano aí. Eu pergunto isso porque eu conheci o seu Toninho Albino, né? Que era o quê? Seu Toninho Neto. Albino. Sobrinho, né? Neto do Capitão Albino, que É. foi prefeito de Monteiro 2 vezes, né? Foi. E seu Toninho era um homem assim, que era um homem muito desenvolvido, né? Era. Um homem para frente, assim. É. Muita gente fala somente da parte política de Toninho Albino, mas Muito boa, a parte de empreendedor, né, Diego? É. De empresário, ele que criou muitas coisas interessantes aqui em Monteiro, deu emprego a muita gente. Fábrica Foi. de doce. Meu tio era muito amigo de Toninho Albino. E ele era neto do Capitão Albino. Ou seja, os Albino é uma família tradicional em Monteiro, na política, na produção agrícola, né, Diego? Uhum. É. Então você veja só, o Santa Cruz, à época, ele era um homem muito influente também na cidade. Bacharel em Santa Cruz, Direito. tinha quantos homens armados à disposição dele? 200 homens. 200 homens, né? Santa Cruz chegou a ameaçar de invadir Campina Grande. E o povo de E Campina tentou Grande ir ainda, né? tentou ir, foi derrotado em São João do Cariri, Foi. ou seja, nas portas de Campinas. já. Ele invadiu Patos. O povo tudo se tremendo de medo em Campinas, já fugindo para João Pessoa. Então você veja o poderio, vamos dizer assim, bélico de Santa Cruz, né, Diego? É. Aí ameaçou o Capitão Albino, como outros coronéis O da capitão região. Albino é o prefeito da época, que era Pedrinho Bezerra, o coronel Pedrinho Bezerra. Então Santa Cruz, ele era um homem que quando ele queria uma coisa, ele queria ou na força da bala, de todo jeito ele queria, né? Era. E ele se irmou de querer tomar as coisas do Capitão Mas você Albino. sabe por que o que Santa aconteceu? Cruz Sim. é da nossa família de Lourinha de Juraci aqui. A família é bem tradicional, Santa É. Cruz. Era sobrinha deles. Sim, o que foi que aconteceu? Você sabe? Não sei. Augusto Santa Cruz era um homem muito influente. Certo. E ele era um homem letrado. Né? Ele era juiz, né? formado em Direito. Advogado, Né? Naquela época, quem era formado em Direito, né? Era bacharel em Direito ou Medicina, eram os dois cursos que tinha. Ou Medicina ou Direito. Certo. E ele era formado em Direito. Filho do coronel João Santa Cruz, né? Certo. E ele veio para Monteiro e isso aconteceu, ele era jovem ainda. Acho que ele devia ter uns 30 anos, quando isso tudo desencadeou, né? E ele queria o domínio da cidade de Monteiro. Ele Então, queria comandar a cidade. Ele via no Capitão Albino uma força de oposição. Não, deixa eu Não? chegar no contexto. Sim. E o governo da época da Paraíba chamava-se João Machado, o governador. Certo. E João Machado deu apoio, né? Na época que foi ter essa questão aí de... Que na época não era prefeito, era intendente. Né? Não tinha esse negócio. As prefeituras foram criadas na década de 40. Então, ele indicou para intendente da cidade de Monteiro, não João Santa Cruz. Quer dizer, não Augusto Santa Cruz. Né? Indicou o coronel Pedro Bezerra. Certo. Aí Augusto Santa Cruz não aceitou isso. E se Não é Pedro Bezerra, pai de Pedrinho Bezerra. Isso, é o Pedro, o primeiro de todos. Aí tem 3 Pedros na família. Aí depois teve um filho dele que foi prefeito também, que é o pai de seu PP. Mesmo. Esse Pedro Bezerra é o velho de todos, é o primeiro de lá de trás. Então aí ele não se revoltou, né? E ele mandou um cabra dele vir a Monteiro. E esse cabra veio pra Monteiro e chegou em Monteiro e ele aprontou. Sei, Tipo assim, bagunçou em Monteiro. Bagunçou Era na Peba o nome cidade. desse homem. Mijou no meio da rua, tentou Também não seduzir a mulherada, não- fez não bagunça. precisa de- Tomou cachaça, eu digo dele. Não precisa ir aos detalhes profundos. Aí o que é que acontece? Ele fica bravo. O que é que acontece? Ele volta, Sim. ele é preso. Entendeu? Certo, sim. Mandam prender. O Caba, como era o nome do Caba? Peba. O Peba. Teve Aí esse mandou Caba. prender. Aí Augusto soube lá e disse: é pra soltar Peba, senão eu vou buscar. Ah, certo. Aí o que foi? Não soltaram Peba. Ficaram. Esse Peba ainda é família de mãe. Ele é família de Padre Invevé também? É. É. Aí o que foi que aconteceu? Não soltaram Peba. Prenderam Peba. Amarraram o tatu. Aí Augusto Santa Cruz reúne. Ele era um homem articulado, né? 200 homens a favor dele lá no Areal, né? Que hoje é município da Prata. E vem invadir Monteiro. Isso foi antes da peleja dele com o Capitão Albino, né? Não, isso é depois. Depois, né? Não, antes. Isso é onde começa tudo. Sim. Aí o que é que acontece? Chega em Monteiro pra soltar a Peba. Além de soltar a Peba, Augusto Santa Cruz manda soltar todos os presos que estavam na cadeia.
soltou todos os presos da E cadeia prendeu as autoridades. e prendeu as autoridades da cidade. Quem eram as autoridades da cidade? O juiz, o promotor, o padre, o delegado, os capitão, que não era amigo dele. No caso, ele tinha um desafeto já de antes com o capitão Albino. Ah, Não era uma coisa que foi... Tinha já um... ele já tinha um ruge-ruge, né? ruge-ruge Entendi. com ele. Então, ele mandou prender esse povo. Aí, o que foi que aconteceu com o capitão Albino? Quem era que queria ser preso e levado pra lá? Até o padre, ele levou. O padre, assim, foi mais pra questão de não deixar ele matar os... Porque matava mesmo, Sim, viu? o padre, tipo, foi Como pra apaziguar. O pra padre apaziguar. foi de livre e espontânea vontade. Os outros foram de livre e espontânea pressão. Foram levados mesmo. Coronel Pedro Bezerra e tudo. Então o capitão Albino vai, corre e se esconde na casa dele. Foi dessa vez. Que é a história que Geraldo conta. Ele se escondeu no frentão da casa em cima. Então essa história foi quando Santa Cruz invadiu o Monteiro, Isso. né? Ah, E que é ele era meu tio, Caramilda. o Albino. E a mulher dele também era minha tia, porque ela era irmã É. da minha bisavó. Aí o que é que acontece? Tia Priscila, que era a mulher dele, Certo, dava comida a ele por um frentão lá. Carne seca naquele tempo. Era. certo. E teve um dia que disse que não teve como, ele desceu. É a história que contaram. Certo. Ele desceu, aí foi quando pegaram ele. E levaram pro areal. Entendi. Entendeu? Levaram ele pro areal. Aí o que é que acontece? Lá no areal, aí é onde tem aquela revolta todinha que a gente já contou num E veio vídeo a aí. polícia de Paraíba e Pernambuco. Paraíba Foi pra uma coisa enfrentar. muito... Mexeu com 2 estados. O homem era perigoso. Aliás, 3, porque também envolveu Padre Cícero na história. É. A paz foi feita pelo Padre E ele Cícero. foi parar em Juazeiro. E o que foi que aconteceu? Quando a polícia invadiu a Fazenda Areal, o capitão Albino conseguiu fugir. Entendeu? Corrido, né? Ele era né? esperto, ele conseguiu Fugiu fugir. com vocês, Fugiu, Santa veio pra Monteiro. Chegando, ele disse, eu vou ficar em Monteiro? Sou besta de ficar em Monteiro? Ah, e foi se esconder Aí na Pujuca. foi se esconder Ah, na por que ele foi Pujuca. pra Pujuca, você sabe? Porque lá o povo era considerado Porque brabo. os britos são É. quentes. Aí foi e ficou muitos anos. E segundo história, Clamida, que Geraldo pode até... Geraldo vai até confirmar isso. Diz que depois que ele veio, depois que tudo passou, né, já depois de 2, 3 anos depois, 6 meses passou que não se construiu uma casa em Monteiro. Diz que o mato nasceu na avenida. Foi. O povo tinha medo de andar na cidade por conta disso. Ele veio, foi pra lá, quando apaziguou, né, que a poeira baixou aqui, ele veio embora pra Monteiro, mas não ficou morando na sede da cidade e veio e construiu essa casa grande que tinha ali no Mocó. Eu conheci a casa ainda, uma casa enorme que tinha ali. Quem é os descendentes do capitão Albino hoje? Geraldo Neto, Geraldo é tem neto, Dr. Juraci Dr. também, Juraci né? é neto, Tem Dois já, Tânia Ivone, Albino, né? tem Dona Vona, a mãe de Neuma, É. e são netos ainda, Mas é uma né? família grande, né? Porque é o mais velho, né? Mas Deixa eu terminar a história. vou terminar. E ele vem e fica aqui no Mocó e disse que até para ir na cidade, ele disse que ele ficou muito tempo sem querer ir até na cidade. Por quê? Era um homem de respeito, era um homem, Pacífico. né? E o que é que acontece? Ele ficou com vergonha daquela situação que aconteceu. Entendi. O carro lá, aqueles 29, velho, foi ele que comprou aqui. Aqui na região do Mocó, quem primeiro comprou um carro foi ele. João de Brito, velho. Era. Ô, Diego, você falando essas histórias, o canal do Museu do Agricultor é cultura, viu, minha gente? São histórias que a gente vai, como a gente vê aqui no Mocó, vamos resgatando, né? É. Quantos descendentes do Capitão Albino não vão ouvir essa história? Quantos descendentes do Santa Cruz não vão ouvir essa história, né? Isso revela uma característica forte do Capitão Albino, que ele era um homem pacífico. Era. A gente tá analisando bem, né? Porque aqueles coronéis de antigamente, todos eles tinham homens armados, né? E outra coisa que eu achei E interessante, partiam pra guerra. uma coisa muito bonita no Capitão Albino era que cada filha dele que casava, ele dava uma propriedade para ela morar. Não era, Geraldo? Ó, tinha a espada dele, Tinha. espada linda. A espada do capitão Da dele. patente. Da patente Quando tem. eles- era- É alguém quando eles que recebiam a ainda patente. existe. Você sabe quem tá com ela? Não, quem é que tá com isso? Juraci aí. Acho que o Dr. Juraci tem. É porque eles recebiam. João Gaudense, quando casou logo, ele querendo ser assim, o trunfão da família, sabe? Sim. Aí pegou A espada. a espada. Um rifle, ainda hoje tá, um Juraci aí. Tinha um rifle e um fuzil, tá tudo aí na fazenda dele. É. Isso aí eu conto mesmo que tem. É, Ainda porque bem que ele Geraldo viu. preservou, né? Aí buscaram a espada. No dia que Zé Albino morreu, nós íamos com o enterro lá, saímos daqui, me levaram a espada. Na hora do acompanhamento do enterro de Zé Albino, a espada ia na frente. Aí daí, o Juraci foi e disse, ninguém fica com ela, quem fica sou eu. Certo. E ficou aí. Graças a Deus está preservada, né? Tem- Porque quando eles recebiam a patente, né? Vinha o quê com a patente? A espada, o E- uniforme, O né? uniforme e a carta, né? E a O, carta, né? o diplomazinho. Vinha o relógio também, Diego? Tinha uns que Tinha- tinha, mas era de acordo com a Ô, Diego, como é patente. o nome daquele
tu sabe, mas na época eu tô esquecido. O tio de Cecília. Ah, Era é. Antônio Rodrigues. Antônio Né? Rodrigues, era. Aí chegou aí e foi disse, capitão, não se aperrei não. Ninguém mexe com você aqui não. Certo. Aí o veadinho foi, mas Antônio, você tem capacidade para isso? Tem. Ele andava com rifle nas costas. Ele era. Era um perigoso. Antônio Rodrigues, a gente já falou neles aqui no nosso família canal. de Iracema aí, doida. Ele é meu exatamente, tio. Ele é família de Diego. É, certinho. Ele era irmão do meu tataravô, Zé Aquela Rodrigues. cruz que tem lá na Santa Teresa, lá no Caruá. Que, Eu já mostrei a Clemildo lá onde mataram A ele. gente já fez um vídeo Sabe lá. quem foi que matou ali? O finado Zé Mané Vital, de lá de Capitacá, mandou matar lá ali. Foi. Então hoje tá a cruz na beira da estrada, né? Ó, gente, vocês têm que ver o seguinte: quando estourava uma briga desses com os coronéis, né? Isso dava emprego ao pessoal dos cangaceiros, o povo brabo, né? O cabo queria. Porque o coronel, geralmente, ele tinha ao seu dispor vários homens, né? Homens armados. E eu me lembro que, isso até há poucos anos, quando acabou a figura do coronel, aí apareceu a figura do político, né? O político, aquele chefe político, ele sempre apadrinhava aqueles cabas perigosos, né? Aqueles assassinos, né? Eu me lembro que cada chefe político, ele tinha ali à disposição dele ali uns assassinos profissional mesmo, né? Ele passava a mão por cima, tirava os cabas da cadeia. E os coronéis usavam muito disso. Todo coronel, todo esse pessoal, eles tinham pessoas desse tipo, assim, que para esse serviço, né? Serviço de defender a pessoa, de fazer até outros mandados, né? Vamos dizer assim, né? Então você veja só, quando o capitão Albino se sentiu ameaçado, ligeirinho já encostou Antônio Rodrigues para, né, arrumar uma brechinha ali para defender, porque ele sabia que ele era um homem que tinha dinheiro, né? Também tem isso, o interesse financeiro. Ô Diego, agora me conta uma coisa. Eu sei que ele só se escapou por causa do Brito lá em Pujuca. Pronto, era justamente isso que ele foi embora, pronto, por exemplo. Passou uns 40 dias para lá. Ele fugiu da prisão quando o Augusto Santa Cruz invadiu o Monteiro. Ele fugiu, se escondeu no casarão, né? Lá, no sótão, né, Diego? Saiu fugido de meia-noite, foi... Não, foi preso, não. Não, ele foi levado para o Areal. Foi levado para o Areal. Ele vai para Pujuca quando ele vem de lá. Quando ele vem do Areal, né? Ele vem fugido de lá, porque fugiu na hora que a polícia invadiu. Ele conseguiu fugir na hora que os policiais de Paraíba e Pernambuco chegaram no Areal. Foi. Aí ele, com medo do Santa Cruz voltar de novo, né? Uhum. Ele se escondeu na Ipujuca, debaixo da proteção do Arcelino de Brito, né? Uhum. Que o Arcelino de Brito, minha gente, dá outra história. Porque eu ainda vou fazer um vídeo na Ipujuca falando sobre os Brito, a família Brito. Que a família Brito ainda nós temos um parentesco ainda. Você pode fazer lá e pode sujar o... Não é se diz não. Sujar não. Proteger a gente lá. Sabe por que você diz assim? Não, lá no Monteiro também tem uma família dos Brito, dos Albinos. Brabo. Não é brabo não. Que considera vocês que Sim, que defenderam o capitão. O capitão Albino, sabe? Eu pra mim o senhor ia dizer que era brabo, porque no vídeo das assombrações o senhor disse que mijou todinho. Aí se o senhor dissesse que era brabo nesse vídeo agora, eu ia ter que É desmentir o porque a senhor. frouxa pega, E o capitão Albino, Clamildo, ele vem, né? Depois que tudo acontece, ele... Tudo passa. Vem pra cá, danado. Senta aqui. Tudo passa e o que é que acontece? Ele vem, Posso te ver, danado. fica Conta essa história aqui. fica morando no Mocó. Ele fica escondido ali. Não é? Ele sabe da história todinha e fica escondido. Senta aqui. Interessante. Conta a Então, história. ele vem-se embora morar aqui no Mocó, né? Ficou aqui o tempo todinho até morrer. Ele morre em 1945. Mas ele já tinha essa propriedade. Já, tudo isso aqui era dele. Ele morava na cidade e depois dessa você acha que ele ficou um pouco envergonhado? Ficou, Clamildo. Aí Porque veio naquele morar- tempo o pessoal tinha essa questão de honra, né? De querer ser mais brabo do que o Com né? certeza. Aí ele vem morar aqui no Mocó com a família toda, as filhas dele começam a se casarem, né? A mãe de Geraldo casou em 1918. A mãe de Geraldo. Em 19 eles vieram embora do Pernambuco para aqui. Ô, Diego, esse negócio de brabeza, isso é uma coisa muito interessante. Tá? O quanto o nordestino, ele cultua, ele endeusa as pessoas bravas, ignorantes, né? Meu bisavô, quando assassinaram ele, Foi assassinado. meu bisavô foi assassinado por questões de terra, né? Sim. Muita gente da família criticou meu avô, porque meu avô não quis fazer a vingança. Meu avô, assim como um filho homem mais velho e tal, ele tinha uma cobrança forte da família, de várias pessoas da família, inclusive do cunhado, Balbino, que era para fazer a vingança.
E meu avô, toda a vida, foi um homem pacífico, né? Meu avô nunca gostou de violência, nunca gostou de negócio de brabeza. Ele não gostava nem de conversa de brabeza. Essa conversa aqui que a gente está contando, ele já não gostava. Eles não contavam, não. Então, meu avô, ele era um homem tão pacífico que ele dizia que não era da natureza dele pegar em arma para matar gente, para, né, fazer esse negócio de vingança. Porque ele dizia, quando era que ia tirar as armas das mãos, tá entendendo? Começava a matar um. Violência gera violência. Muitas famílias no Nordeste se matam fazendo isso, em vingança, né? Um vinga o outro, vinga o outro. Então, o quanto essa questão do Capitão Albino, o que eu percebo do Capitão Albino, que ele era um homem de desenvolvimento, de paz, um homem, né, de trabalho. Ele não queria violência, né? Porque para ele era muito fácil formar um exército e pegar uma briga com Santa Cruz, que ele era um homem de posse. Igual ou até mais do que Santa Cruz. Então você, por aí, e eu já penso diferente, eu já costumo valorizar essas pessoas de paz. Essas pessoas que né? Que não precisa dessa violência, né? Então o Capitão Albino, eu achei muito bom vocês contarem essa história, porque o que para muitos pode passar como covardia dele fugir, para mim não, para mim passa como um ato de coragem, porque muito mais fácil naquela época. Eles tinham morto ele no meio da rua aí. Tinha morrido ou era obrigado a pegar uma briga e matar também, né? Ele preferiu a paz, ele preferiu se afastar. E depois Santa Cruz, até Santa Cruz depois terminou abandonando as armas. Ele era de uma maneira que tudo que ele fazia, só fazia para o bem, não fazia para o mal ninguém não, né? Eu já vi. Aqui na família mesmo, tinha um caso essa família de tem aí, de Maria. Eles tinham um terreno aqui do outro lado, quando tem aquele grupo ali. Era o finado João, irmão do velho Albino. E o velho Firmino, que morava desse lado daqui. Era irmão também, era? Era irmão do finado Albino. E o finado João do outro lado, de lá. Aí tinha uma questão para aqui, não sei que danado era, eu sei que ele lutou, até que tirou o cabo que tá encrencando com o velho. Afastou ele numa boa, Afastou né? numa boa, sei que terminou dizendo assim, se retira melhor que apareceu uma novidade. É mesmo, né? Ele não gostava de confusão, o pessoal de Pema e de Maria. E ele com medo de acontecer com o outro com ele lá, sabe? Tô entendendo. Aí foi e retirou. E ficou o final do Firmino. E o velho saiu de lá. Toda a família se retirou ligeiro demais. Não, Pai Pedro João ainda. São histórias assim que o avô de Joaquim certo. era Pedro João. Morava numa casa velha, bem aqui, ó. Ele chama Joaquim de Pedro João, né? É? Joaquim de Pedro João. É Joaquim de Pedro João por isso mesmo. Pedro João ele morava aqui. Era tio ou o pai dele? O pai de Joaquim. Pai de Joaquim. Joaquim lá. Joaquim lá de Limitão. Morava muito tempo. Depois tem um chegou, velho. Tinha Inácio João, Zé João. Era uma família que não mexia com ninguém, não. O Capitão Albino fugiu de Santa Cruz, foi parar na Ipujuca, né? Lá se apadrinhando de Arcelino de Brito. E foi a sorte dele, porque se ele parte para enfrentar Santa Cruz, dificilmente ele tinha ganhado, né, dele? Santa Cruz foi muito homem, né? Muito violento. Santa Cruz era violento. Inclusive, eu sou parente de Zé de Gouveia, lá de Sumé, que enfrentou Santa Cruz. Foi um dos que enfrentaram Santa Cruz. Como é que é você? Zé de Gouveia, sou parente de Zé de Gouveia. Mas, Cremir, essa história tem... Zé de Gouveia, não é verdade mesmo. Zé de Gouveia enfrentou Santa Cruz. Só que Zé de Gouveia não tinha homem nem dinheiro para enfrentar Santa Cruz. Ele era delegado de Sumé. Aí Santa Cruz, no dia de feira, convidou os cabas para escolher quem ficava com Zé de Gouveia e quem ficava com Santa Cruz. Até o homem de confiança de Zé de Gouveia passou para o lado de Santa Cruz. E Zé de Gouveia ainda insistiu, terminou saindo de Sumé baleado, quase aleijado, porque Santa Cruz cercou ele numa casa e ainda matou uns parentes dele. E Zé de Gouveia, para escapar de Santa Cruz, foi parar perto de Recife. Belém de Maria. Né, Diego? Então você vê o quanto o Santa Cruz era uma fera. Era uma peste. Então não é vergonha nenhuma para o Capitão Albino se esconder em Pujuca, se esconder dele, porque ele tinha morrido. Ele não tinha formado essa família aqui bonita que a gente está vendo hoje. O mesmo nasceu lá, pernambucano ele. Tá vendo, minha gente? Isso foi a Revolução de 11 aqui. Mas, minha gente, era muito mais fácil eu contar histórias aqui para vocês de gente brava, de gente violenta, de gente não sei o quê. Que muita gente cultua essas coisas. Não é meu caso. Eu cultuo as pessoas que sabem viver, né, Diego? A gente tem que dar valor também a essas pessoas que sabem viver, né? Por exemplo, pessoas que gostam de contar histórias alegres, gostam de amizade. Isso é muito o perfil do nosso canal.
Então, a violência é uma coisa que, graças a Deus, hoje é passado no Nordeste, né? Eu faço uma brincadeira que vou capar o povo com a faca cega, né, Diego? Passa aquela... Só tem brabeza. Bota Só tem a aquele rapa, que nem chapéu, Fusca mas- velho. Mas é só uma ameaça. Graças a Deus, nunca fui violento. Valeu, gente boa do meu agrado. Essa menina, chucaia de novo aí, chucaia pra nós encerrar esse vídeo. Olha. Se inscreva, compartilhe, dê like e esprauda esse vídeo aí pro mundo todo. Valeu? Cheiro no óculos dos olhos. Encerra.